Legal, retornando com o programa Cidade Aberta na nossa TV Cidade, o nosso canal 14, canal digital, canal comunitário da NET, aqui em Farroupilha, o único canal de televisão em Farroupilha. Sim, o que você quer ver sobre Farroupilha na TV, você só vai ver aqui na TV Cidade. Retornamos com o apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. É nosso convidado no programa de hoje, o empresário Senair Gomes da Silva. Estamos falando sobre o processo político que nós já estamos vivendo, e a partir daqui ele será cada vez mais acalentado, cada vez mais intenso, até culminar no primeiro final de semana, no primeiro domingo do mês de outubro, com a eleição para prefeito e para vice-prefeito, bem como para vereadores, também a composição dos legislativos municipais. Senair, em função do que você estava falando de que hoje não tem mais ideologia política, ou a ideologia política foi muito decepada pelo que tivemos no passado, e um passado não muito, muito distante, um passado recente, tu acreditas que o eleitor está mais propenso daqui a pouco a não ficar mais naquele voto partidário e até ter uma mistura, bom, eu vou mais pela pessoa do que pelo partido? O que eu tenho observado, Leandro, é que muita gente que era partidária, era fiel, era a uma sigla política, ele está um pouco envergonhado. O que eu te pergunto? Ele está mais tímido. Quem se salvou dessa turma toda? Qual o partido hoje que pode dizer, não, eu não estava misturado, na outra leva eu também não estava, eu mantive a minha coerência, eu estou limpo, a minha turma está limpa? Porque se a gente analisar cada partido, quem são seus líderes? Quem são seus cabeças? Quem são os donos? Porque todos os partidos têm seus donos. Tem seus caciques. Os seus caciques. Quem são? Eu não seria liderado por um Paulo Maluf, em hipótese alguma. Eu não seria liderado por um Orestes Quercia, que já morreu, mas fez o que fez. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Renan Calheiros, Eduardo Cunha, tem para todos os gostos. ACM, Antônio Carlos Magalhães. Então assim, tem para todos os gostos, né? Então, se a gente analisar os nossos líderes, e acabou aquela balela de dizer até o Mampituba é uma coisa, do Mampituba lá já é outra. Não. Nós estamos todos no mesmo guarda-chuva. O partido com um estatuto muito bom, que todos têm um estatuto muito bom, eu li diversos estatutos de partidos, e todos eles, se seguisse o estatuto, era a melhor das maravilhas. Agora, como eu vou seguir esses líderes diante de tudo que aconteceu recentemente? Eu estou sem líder. E o grande problema a nível nacional que aparecem os salvadores da pátria, como foi Collor, como foi Fernando Henrique, queira ou não, Fernando Henrique só se elegeu porque fez o plano real e deu certo, sim. E tem que dar palmas para ele. Mas que nasceu com o Itamar Franco. Começou com o Itamar, que ele era ministro do Itamar. Então, se a gente olhar, o Fernando Henrique não foi um grande presidente enquanto economia, não digo economia em si, mas teve diversos problemas. Por exemplo, o salário mínimo durante o Fernando Henrique foi arrochado. Horrível. As pessoas tinham muita dificuldade. Então, mas mesmo assim, ele implantou as bases da economia, que depois o Lula surfou tranquilamente, porque o país estava arrumado. A economia do Brasil estava arrumada. Mas voltando ao que está acontecendo, nós temos uma vantagem que, como os partidos se demoliram, as pessoas estão envergonhadas de dizer, eu sou do partido X. Mas para um pouquinho. Tu recebeu alguma coisa aqui em Farroupilha, veio até aqui, a Lava Jato, o dinheiro está carimbado pelo petróleo, como é que é? Então, fica muito chato você chegar e são poucos os que não receberam as benesses do petróleo. Foram poucos os partidos que não entraram na divisão dos royalties do petróleo. Dos royalties do petróleo. A maioria foi beneficiada. A maioria foi beneficiada de uma forma ou de outra. Porque as estatais, elas serviram para acomodar os partidos, como os ministérios serviram. Então você vê um país que tem um déficit de 170 bilhões, mas que orçamento foi esse? Que brincadeira foi essa? Qual é a seriedade com que se elabora um orçamento da União? É mesmo que a Prefeitura de Farroupilha tem um orçamento, vamos botar de 100 mil reais ou 200 mil, não importa o valor, e extrapola em 300 mil. Não tem lógica, não tem... Que administrador, que gestor é esse? Que gestor é esse? Então, prova
a irresponsabilidade dos nossos administradores. E aí eu volto ao que eu falei quando a Dilma se elegeu. Como ela vai fazer isso? Qual é o seu currículo político? Primeiro, você tem que ligar com cobra criada, políticos todos cascudos. Qual é a sua experiência política? Nenhuma. Qual é a sua experiência administradora, como economia, como administradora pública? Nenhuma. Quase nada. Ela foi secretária do Colares, nas Minas e Energia, depois foi para o Ministério, mas é fácil. Ministra de Minas e Energia do governo federal, governo Lula. Então, primeiro mandato. Vamos dizer assim, um currículo muito pobre para administrar um país complicado e numa situação complicada. E o meu medo é que isso aconteça daqui a 2 anos. Que se eleja um Bolsonaro. Eu tenho medo. Aventureiro. Um aventureiro. E aí você vai ver, aí você vai perceber um episódio como ocorreu final da década de 80, Fernando Collor de Mello, 1989, né? 89. Mas o Collor, pelo menos, o histórico dele era de malandro, esportista, aquela coisa toda e tal. O Bolsonaro é um cara raivoso, é um cara radical. Ele não precisa gostar de gay, mas respeita. Não precisa gostar de lésbica, respeita. Não é você? Cada um o seu quadrado. No seu quadrado. Mas dentro de uma atitude de respeito. De respeito. Ele já veio detonando todo mundo. Então, a minha esperança é que ele não se eleja. Mas tem muita gente já trabalhando, achando que a solução do país é ele. Não é, não. Como não é Sérgio Moro, como não é Joaquim Barbosa. Eu acho que nós temos que... Os nossos líderes sumiram. Nós não temos mais o Mário Covas, nós não temos mais o Franco Montoro, só para citar paulistas, né? Não puxar aqui a brasa para o nosso assado. Mas não tem mais. Acabou. Não tem mais um Ulisses Guimarães. Não, acabou. E o Ulisses também, como administrador público, não sei. Né? Mas a gente teria o Mário Covas, que foi governador e foi um ótimo governador de São Paulo. Até eu morei em São Paulo numa época em que ele era governador. Todo mundo falava bem. Franco Montoro e assim vai. Tínhamos líderes até pouco tempo. Hoje não tem mais. Por tudo isso que está acontecendo e que aconteceu, os nossos líderes sumiram. Tu votaria em quem para presidente da República? Tu fica na dúvida. Eu tenho um cara que eu ainda acho que, de todos os que eu conheço, teria condições de fazer um bom governo, que seria esse governador de São Paulo, o Alckmin. Pela experiência administrativa, pela experiência política, e está governando o maior estado da federação, em termos econômicos. E um dos maiores, uma referência da América Latina também, né? Vamos dizer, um cidadão de bem, mas depois que perdeu o filho dele, ele jogou a toalha. Não é mais o mesmo. Então, eu não vejo, sinceramente, não é porque ele é do PSDB, nada a ver. Já falei, não existe mais a ideologia partidária, não existe mais partido. Então, se tu olhar individualmente, e respondendo a tua pergunta, aqui em Farroupilha nós vamos ter esse reflexo da individualidade do voto. E votos antagônicos, acredito. Exatamente. Vai votar para prefeito num voto e daqui a pouco vai na Câmara de Vereadores vai votar outro num partido assim que daqui a pouco não estão juntos, mas são antagônicos. Bom, vindo o caso da última eleição municipal. Se dependesse do que os candidatos a vereadores de uma determinada coligação tivessem convergido todos os votos para o prefeito, não teria dado toda aquela diferença que deu, certo? Certo. Então, eu acho que vai aumentar mais nesse processo eleitoral. E te digo mais, vai ser muito pulverizado, porque nós temos a sopa de letrinha, que é os partidos políticos, são 39 partidos. Aqui em Farroupilha eu acho que tem uns 20 já constituídos. Mais de 20. Mais de 20, e todos estão lançando, ou quase todos estão lançando candidatos. E como essa história dos partidos acabou, um cara que vem do partido XY, que surgiu ontem, ele chega na tua frente, olha, eu vou ser candidato a vereador, eu quero fazer um bom trabalho, isso e aquilo, e ele te convence para votar, tu não está olhando qual é a sigla dele. Sim. Ele te dá o santinho, e tem outra coisa. Vai ser uma campanha curta e pobre. Vai ser a campanha mais pobre. Será uma campanha franciscana? Franciscana. Vai ser a campanha mais pobre dos últimos tempos, as gráficas não vão gostar disso, e não vai ter caixa 2, porque a empresa não tem nem o caixa 1. Então, como vai ter o caixa 2? Nós estamos vivendo por isso que eu falei no início. Vai ser a mais diferente de todas as eleições que eu já vi. Porque não tem dinheiro, não tem tempo, e os candidatos estão todos atordoados. Porque qual é o candidato que tem a segurança? E candidato com algum temor de aparecer também, né? Como é que vou ter a tranquilidade de chegar no seu Leandro, eu sou candidato, quero que me dê um apoio e tal, mas qual é teu partido? Aí foi.
Aí esquece, vai, tchau, fui. Foi. Porque aí o cara vai dizer, pô, mas qual é a confiança que esse partido está me dando? Qual é a moral que eles estão me dando? Tem partidos ainda? Sim. Tem ainda, mas são poucos. São poucos. Deixa eu te fazer mais uma questão para encerrarmos esse bloco. Tu acreditas que em termos nacionais, isso vai chegar aqui em Farroupilha também, nós estamos chegando ao fim de um ciclo político e vai emergir uma nova política? Eu acredito nisso. Eu acredito que tudo o que aconteceu no Brasil era um mal necessário. Porque enquanto a coisa continuava no meio termo ali, não havia essa preocupação da sociedade de limpar a área. E hoje... não mais varrer embaixo do tapete. Exatamente. Nós temos que fazer essa limpeza. Sim, essa faxina. Essa faxina. Oxalá Jânio Quadros, hein? O Jânio com a vassoura em Brasília. Dele. Só espero que ele não ande na vaca magra, porque ela demora a chegar. Agora, se nós conseguirmos, nós, enquanto sociedade, influenciar de alguma forma, para que nossos políticos tenham conduta, tenham ética, não precisa fazer tanta promessa, a gente sabe que não vão cumprir. A gente acompanha eleições há mais de 50 anos e sempre se repetem as promessas. E um candidato uma vez me disse que ele não ia cumprir todas as promessas, porque na próxima eleição não teria o que prometer. Ele tinha que deixar alguma coisa para barganhar o segundo mandato. O segundo mandato. Então, hoje, eu acredito que estamos com tudo propício que está acontecendo, está nos propiciando um momento histórico no Brasil, para que a gente consiga fazer a limpeza que precisa ser feito, colocar pessoas de bem, que as pessoas de bem não tenham vergonha de dizer que são políticos. Isso temos que... Mas não vai ser rápido, não vai ser de uma hora para outra. Nós temos que começar a construir. Eu, quando falo na universidade, eu digo para os alunos, vocês são responsáveis para fazer o que a minha geração não fez. Porque quando eu estava ingressando na universidade, foi a época que mais a ditadura militar apertou. Então não existia mais a política estudantil, os nossos líderes nacionais foram mandados embora do país e houve uma escassez de lideranças. E porque as grandes lideranças nacionais, leia-se José Serra e tantos outros, foram moldadas dentro das universidades, dentro dos centros acadêmicos, dentro da União Nacional de Estudantes, das UCs da vida. Então, ali surgiram, os grandes líderes de Caxias surgiram dentro da Universidade de Caxias, dentro dos colégios, já foram formando essa ideia de inclusive política. Um ex-governador e um atual governador do estado. Saíram de dentro da Universidade de Caxias. Então, se fazia política estudantil, já praticou uma política. O ex-prefeito de Caxias, o ex-prefeito Pepe Vargas também. Também. Então, e o Pepe Vargas tem uma história bonita. Em 89 a 92 ele foi vereador. Em 89 eles se auto-aumentaram em 99%. Ele não quis esse aumento. Entraram na justiça e foi tal. Eles tiveram que devolver esse dinheiro e ele saiu ileso. Isso se chama atitude. Gostei, sempre referenciei esse tipo de atitude. E ele, na primeira eleição que ele participou, não ganhou, ficou em segundo, mas logo em seguida ganhou 2 eleições. Isso marca, as pessoas de bem marcam quem tem a preocupação de fazer o bem, fazer a coisa certa. Ele achou que estava errado, 99% naquele momento, e bancou, não aceitou. E entrou na justiça, fez o que tinha que fazer e não recebeu, porque ele achou que estava errado. Então eu acho que as pessoas de bem que entrarem na política vão fazer a diferença. Vão fazer com que ninguém mais se envergonhe de ser político. É isso que nós precisamos. Senair, vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais. Em seguida a gente volta então com o segmento final no programa Cidade Aberta, que está no ar com o apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. E agora, na retomada do programa, no segmento final, nós vamos então falar um pouco mais sobre, e o Senair tem gabarito para tanto. É um grande empresário do nosso município, tem uma caminhada empresarial já há algum tempo. Vem cá, o administrador, o prefeito de um município, acima de tudo, necessita, além de ter a habilidade política, de ser um bom gestor. É ele que vai estar gerindo os recursos que o Leandro, que você contribui por meio dos impostos, enfim, toda a arrecadação do município. E se o prefeito não for um bom gestor, nós não teremos uma boa, consequentemente, uma boa administração. O que precisa para um prefeito ser um bom gestor? A seguir aqui no programa Cidade Aberta.